Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão da FUVEST 2022, segunda fase, que envolve conceitos sobre calorimetria. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão F06 do concurso da FUVEST 2022, segunda fase, prova de Física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Eu lembro que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional, tá bom? Então vamos começar. Questão F06, FUVEST 2022, segunda fase, Física, que diz assim: o último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, IPCC, mostra que uma parcela significativa do aumento dos níveis dos oceanos vem da expansão térmica da água. Essa expansão ocorre principalmente nas camadas superiores dos oceanos, até cerca de 700 metros de profundidade. O gráfico a seguir mostra a variação da razão VT sobre VT a 6 graus Celsius, onde VT é o volume de 1 grama de água em centímetros cúbicos à pressão ambiente, também chamado de volume específico, em função da temperatura T expressa em graus Celsius. Então, temos o gráfico aqui, nas abscissas as temperaturas, variando de 0 até 10 graus Celsius, e na ordenada, no eixo das ordenadas, a nossa relação VT sobre VT igual a 6 graus Celsius, com os valores indicados. Tá bom? Então, como informado aqui, essa relação é correspondente a um volume específico. Então, vamos lá. Alternativa A, questão A, item A. Se uma coluna de água, inicialmente a uma temperatura de 1 grau Celsius, for aquecida até 3 graus Celsius, sua altura aumenta ou diminui? Justifique com base nos dados do gráfico. Letra B. Considere uma coluna de água cuja altura a 6 graus Celsius é de 700 metros. Assumindo que toda a expansão volumétrica ocorra na direção vertical e que sua massa não varie, estime com base nos dados do gráfico a variação de altura da coluna quando esta é aquecida de 6 graus até 9 graus Celsius. Expresse seu resultado em centímetros. E letra C. Considere uma coluna de água de 700 metros de altura que sofre um aumento de temperatura de 2 graus Celsius, assumindo que a massa dessa coluna de água não varie, desprezando a variação da massa específica da água com a temperatura e admitindo que esta seja constante e igual a 1 grama por centímetros cúbicos. Calcule o calor absorvido pela coluna por unidade de área de superfície. Expresse seu resultado em joules por metros quadrados. Note e adote. Considere que o volume específico da água, definido pelo inverso da massa específica, não varie com a profundidade. Calor específico da água, 4,2 joules por gramas graus Celsius. Então, vamos lá. Esta questão trata sobre o conceito de calorimetria. Então, vejamos. Letra A, como já falamos, se uma coluna de água, inicialmente a uma temperatura de 1 grau Celsius, for aquecida até 3 graus Celsius, de 1 até 3, sua altura aumenta ou diminui? Justifique com base nos dados do gráfico. Então, vamos lá. Temos aqui o nosso gráfico, como já mostramos. Um detalhe importante, só para a gente compreender melhor o nosso gráfico, é que a relação é temperatura, a razão é temperatura com relação à temperatura de 6 graus Celsius. Então,
logicamente, eu tenho em 6 graus Celsius, o valor relativo é igual a 1, como deveria ser, né? Se a temperatura for 6 graus, 6 por 6, né, vai dar 1, tá? Então, digamos assim, para VT igual a 6, a razão é 6 dividido por 6 dá 1, perfeito, tá? Então, o que pede a questão? Ela está pedindo o seguinte, variando a temperatura de 1 grau, aqui, ó, 0, 2, não, 1 é aqui. De 1 a 3, tá vendo a setinha azul? De 1 até 3. Como é que se comporta essa relação? Ela vem aqui desse valor aqui, né, um pouco acima de 1, né? Tá aqui 1, um pouco acima de 1, que corresponde a essa bolinha aqui, e desce para um pouco acima de 0,9996, né, que vai dar justamente nessa outra bolinha. Resumindo, né, o volume diminui, o volume diminui com esse processo aí, aumentando a temperatura, o volume diminui. Então, vejamos, fazendo aqui um esboçozinho, né, de uma coluna de água, né, digamos assim, dentro de um cilindro, vamos dizer, com um certo nível inicial, aqui mostrado em vermelho, né? Então essa parte aqui digamos assim, ainda está vazia, com altura H maiúsculo, não defini, aqui é orientativo, tá? O H maiúsculo, altura total, né, desse tubo, né, cilíndrico, e com altura Hzinho aqui do fluido, né, da água, vamos dizer assim. A área, logicamente, a área é constante, né, para qualquer situação, né? Tanto para uma temperatura inicial de 1 ou, no caso, para 3 graus, aumentando de 1 para 3. Então, a altura, o volume, a área, né, é constante. O que vai variar vai ser, logicamente, a altura, ok? Então, com base nisso, né, essa é uma suposição, a gente tem o seguinte, pelo gráfico, observamos que entre 0 e 4 graus Celsius, o volume da água diminui com o aumento da temperatura. Ó. Entre 0 e 4 graus Celsius, ó, o volume vem diminuindo. Tá? A relação aqui, ó, o volume vem diminuindo. Tá? A partir de 4, à medida que aumenta a temperatura, o volume passa a aumentar. Então, para a variação de 0 a 3, né, no caso aqui de 1 a 3, né, de 0 a 3, o volume da água, como a gente já mostrou aqui, ele reduziu, diminuiu. Ok? Logo, a altura de água também vai diminuir. Se o volume diminui, né, se eu tenho aqui inicialmente uma altura, como eu mostrei aqui uma altura Hzinho, né? Se a temperatura aumenta de 1 para 3, a gente viu aqui que o volume diminui. Se o volume desse líquido diminuiu, essa altura deixar de ser H minúsculo para um H', por exemplo, menor do que H minúsculo. Portanto, né, a altura, né, diminui. Tá? A pergunta é, a sua altura aumenta ou diminui? Então, a altura diminui. Beleza? Então, vamos para a alternativa B. Desculpe, o item B. Estou com a alternativa. O item B. Considere uma coluna de água cuja altura a 6 graus Celsius é de 700 metros. Assumindo que toda a expansão volumétrica ocorra na direção vertical e que sua massa não varie, com base nos dados do gráfico, a variação de altura da coluna quando esta é aquecida de 6 graus Celsius até 9 graus Celsius, expresse seu resultado em centímetro. Então, ele quer a variação de altura da coluna d'água de 6 graus até 9 graus Celsius, considerando que em 6 graus Celsius ela está com uma altura de coluna de água de 700 metros. Então, vamos lá. Novamente, o nosso gráfico,
Agora, vamos avaliar aqui, né, as duas situações. Primeiro, com 6, está aqui, né, 6 graus, a gente já sabe, né, que corresponde a 1, e ele formou que é 700 metros. E, no caso aqui, para 9, aumentou de 6 para 9. Para 9, eu vou no gráfico e trago aqui para o vertical. Então, para 9 graus Celsius, a minha razão VT sobre 6 graus Celsius dá 1,00016. Então, esse dado aqui, para mim, vai ser importante a seguir. Então, vamos lá. Razão entre o volume final a 9 graus Celsius, que é o que eu vi aqui, e volume inicial a 6 graus Celsius de água é, então, essa razão, tá? Que ele está verificando aí, né? Que a gente está fazendo aqui para encontrar essa variação de altura da coluna d'água. Então, eu faço primeiramente essa razão, volume final sobre o volume inicial. O volume, a gente sabe que é a área da base, né, do recipiente, né, vezes uma altura. O volume final, vou chamar de AHF, né, área, né, com relação à altura final, vezes a altura final, sobre o volume inicial, que é a área com relação à altura inicial vezes a altura inicial. Lembrando que as áreas, né, como a gente já está assumindo com relação àquele esboço que a gente mostrou no tubo, as áreas são constantes, só vai variar, né, o volume, a questão do volume. E ele até aqui indica, né, assumindo que toda a expansão volumétrica ocorra na direção vertical. Então, a gente considera que as áreas, né, a área de referência da base, né, é constante. A altura que vai variar. Então, estou colocando isso aqui. A HF, a área com relação à altura final, é igual à área com relação à altura inicial. Daí, eu posso simplificar, né, eliminar esse AHF com AHI, me deixando somente a relação VF sobre VI, volume final sobre volume inicial, igual a altura final sobre a altura inicial. Tá? Que é essa relação aqui. Ó. Então, de posse dessa informação, eu já tenho as informações que eu preciso, aí fica fácil. Lembrando que VF sobre VI, né, vai ser, na realidade, o V9, né, volume final, volume para a temperatura de 9 graus Celsius, sobre volume sobre a temperatura de 6 graus Celsius. Então, V9 sobre V6, né, que é essa relação aqui, ó, que dá aqui todo o gráfico é sobre V9 sobre V6, né, que é, digamos, sobre 6 graus Celsius, como eu fiz, 9, 6, que dá 1,0016, como eu já tinha encontrado. Olha aqui do lado, ó, VT, que no caso V9, sobre V de 6 graus Celsius. Dá esse valor aqui. Então, essa relação que eu estou colocando para esse caso, né, de 6 a 9, o 6 é o inicial e o 9 é o final. Tá? V9 sobre V6, 1,00016. Então, vamos em frente. Novamente, aí o nosso gráfico. Para uma altura HI de 700 metros, temos, né? Então, VF sobre VI, novamente, V9 sobre V6, igual aquele valor ali que nós já encontramos. Eu tenho aquela relação, né? VF sobre VI igual a HF sobre HI. Já encontramos, já que as áreas são constantes, como já mostramos. HI 700, VS sobre VI, está aqui 1,00016. Com isso, eu acho minha altura final. Então, substituindo aqui VF sobre VI por esse valor, 1,00016, HF sobre HI. Agora, quem é HI? 700. Tá? Então, só substituir aqui HI por 700, meu HF vai ser 700 vezes 1,00016. Ou seja, HF, fazendo essa multiplicação, 700,112. Tá? Isso em metros.
tá? Isso aqui é dado em metros, eu não coloquei, mas com relação às informações, o HI metro, a unidade é a mesma, em metros. Ok? Então, o que eu preciso, o que eu vou querer, que a questão pede, é o ΔH, a variação de altura. Ou seja, vai ser a altura final, 700 vezes 112 metros, menos a altura inicial, que é de 700 metros. Tá bom? Então, isso está mostrado aqui, ó. 700,112 menos 700, 0,112 metros é o meu ΔH. A questão pede essa variação de altura em centímetros. Então, metros, uma casa decímetro, mais uma casa centímetro. Ou seja, ΔH é 11,2 centímetros. Com isso, a gente responde o item B. Vamos para o item C. Considere uma coluna de água de 700 metros de altura que sofre um aumento de temperatura de 2 graus Celsius, ΔT. Tá? Assumindo que a massa dessa coluna de água não varie, desprezando a variação da massa específica da água com a temperatura e admitindo que esta seja constante e igual a 1 grama por centímetro cúbico, calcule o calor absorvido pela coluna por unidade de área de superfície. É o Q sobre A aqui, né? Que a gente vai achar. Expresse seu resultado em joules por metro quadrado. Então, a gente vai ter que ter atenção aí nas conversões, já que as informações, algumas delas estão né, em centímetros cúbicos, 10 centímetros, e grama. Então, a gente vai ter que, para colocar em conformidade com o sistema internacional, fazer a conversão para quilograma e centímetro e metro cúbico, tá? Então, note e adote. Considere que o volume específico da água, definida pelo inverso da massa específica, não varie com a profundidade. Calor específico da água, 4,2 joules por grau Celsius. Então, novamente aqui o cuidado para a gente trabalhar joules, como ele quer, como joules por metro quadrado, né? Temos que converter o que tiver aí fora do sistema internacional para o sistema internacional. No caso aqui do calor específico, de grama para quilograma. Então, esse é o cuidado e a atenção que a gente tem que ter. Então, vamos trabalhar essencialmente nesse item com a equação fundamental da calorimetria, né? Que é o Q igual a mc Δθ, tá bom? E agora vamos utilizar, né, de acordo com as informações dadas, algumas adequações dessa expressão. Primeiro dele é com relação à massa específica. O μ, massa específica, é massa sobre volume. Eu tenho aqui a massa, né? Como eu vou substituir essa massa? Vai ser o produto da massa específica vezes o volume, né? μ vezes V, tá bom? μ vezes V é a primeira modificação. Massa específica é o Q igual a μ VC Δθ. Não temos informação de volume, mas temos a informação da área que ele quer. Ó, calcule o calor absorvido por unidade de área. Então, tem que transformar esse volume em área. A área é igual, se eu tenho volume, a minha área basta, né, transformar a massa vezes a área, eu tenho, digamos assim, o meu volume. Desculpa, não é a massa, o volume não tem nada a ver com a massa. O volume tem a ver com a altura. Cuidado com isso aí, que eu já estava aqui em cima olhando a massa, acabei me distraindo. Volume é área vezes altura, que é o que a gente está trabalhando com altura de coluna de água, né? Então, do tubo propriamente dito. O volume vai ser uma área vezes a altura dela, tá? Então, Q é igual ao que está aqui, né? μ, massa específica, vezes A, vezes H. Ó, o AH é o meu volume. Vezes C, vezes Δθ. Eu tenho todas as informações, à exceção, logicamente, do A e do Q, que eu quero Q sobre A. A razão Q sobre A. Q sobre A é que eu quero, é a massa específica, vezes H, vezes C, que é o calor específico, né? Vezes o Δθ, que já foi dado aqui, que são 2 graus Celsius. Tá bom? Então, agora
é a parte que a gente tem que trabalhar com os números e ajustar as unidades. Então vamos lá. Novamente aí a informação do NOT e a DOT, a expressão final, e vamos começar a ver as unidades. Então, massa específica dada 1 grama por centímetro cúbico, eu vou ter que passar isso aqui para quilograma por metro cúbico. Então, essa transformação, você vai ter 1 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Você precisa saber essa informação. Então, para aqueles que têm dúvida, né, temos, né, no nosso curso, né, de matemática do ensino fundamental essas mudanças de unidade. Mas aqui basta, né, você ter essa atenção e fazer. É bem tranquilo. Não vamos parar aqui para fazer essa conversão para o vídeo não ficar maior do que o necessário, tá bom? Mas é bem tranquilo. A próxima mudança é você converter o 4,2 joules por gramas graus Celsius para 4,2 joules por quilogramas graus Celsius, tá? Então, aqui novamente, né, você convertendo para quilograma joule, quilograma graus Celsius, basta multiplicar, né, logicamente, aqui em cima por 1000 ou 10 à terceira, tá? Então, 4,2 vezes 10 à terceira joule por quilograma graus Celsius, tá? A conversão é da mesma, usa o mesmo raciocínio, né, como fizemos em cima, tá? Ou seja, basta, se eu multiplicar em cima por 1000 grama, né, e aqui embaixo dividido por 1 quilograma, eu vou cortar aqui o grama com esse grama embaixo, sobrou o 1000 em cima e o quilograma graus Celsius embaixo, tá bom? Bem tranquilo. Então, o que eu tenho? O meu Mi, minha massa específica, 1 vezes 10 à terceira, né? Está aqui, quilograma por metros cúbicos. A altura foi dada a 700 metros do enunciado. O meu calor específico eu calculei aqui em joules por quilograma, daqui 4,2 vezes 10 à terceira. E o meu delta θ, 2 graus, como foi informado. Isso aqui já está em joules por metro quadrado, como pedido. Então, agora, basta, né, fazer essas multiplicações. 10 à terceira vezes 10 à terceira, 10 à sexta. Aí, aqui tem 700, que é 7 vezes 100, 10 à sexta, com 2, 10 à oitava. 7 vezes 4,2, né, vezes 2. E aí, você vai fazendo esse detalhe, fazendo essa multiplicação, né, você vai encontrar 58,8 e colocando em notação científica, você recua uma casa decimal e aumenta, acrescenta multiplica por 10 aqui. Estava 10 a 8, 10 a 8 vezes 10, 10 a 9. Então, Q sobre A, 5,88 vezes 10 a 9 joules por metros quadrados. Com isso, a gente, né, finaliza aqui, né, o item C. Ou seja, as respostas são para o item A, aquela variação, né, de 1 a 3 graus Celsius faz com que a altura diminui. A letra B, a variação de altura, né, conforme informado, de 6 a 9 graus Celsius, né, dá 11,2 centímetros, pediu em centímetros. E, finalmente, a letra C, a relação entre Q sobre A, calor da coluna d'água com relação à área, dá 5,88 vezes 10 a 9 joules por metro quadrado. Ok? Beleza? Com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. Eu peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.